Você já ouviu aquela expressão de que as pessoas nunca mudam? Bom, qualquer mudança exige um comprometimento e uma força de vontade para permanecer no caminho, mesmo em situações estritamente materiais, como por exemplo mudar a alimentação, fazer atividade física, aprender alguma coisa nova, sempre demanda-se uma grande energia para efetuar a mudança, pois o corpo evoluiu tendendo sempre a economizar energia. Tá, então se mudar coisas materiais é difícil, então e as mudanças que dependem da movimentação do espírito? Atualmente são ainda muito mais difíceis, porque a maioria das pessoas acabou se fechando para vibrações espirituais mais elevadas e acabou se entregando a vibrações mais baixas, puramente terrenas. Dessa forma, acaba enfraquecendo a força do espírito, por falta de alimento espiritual. E além disso, existe ainda algo que dificulta ainda mais a mudança daqueles que buscam por isso. É algo como, imagine como se fosse uma bola de ferro amarrada no tornozelo, que dificulta a movimentação espiritual. Então, o que que é esse peso? Esse peso é o pendor, ou seja, é alguma coisa mais densa que pende na alma humana. Também poderia ser explicado de uma seguinte forma: imagine que você está dentro de um veículo, de um carro, e todas as janelas estão sujas ou empoeiradas, com lama, e você não consegue enxergar direito o que está para fora. Então você se sente mais enclausurado, fechado, porque aquilo que estaria acessível, né, que a visão externa não é possível. Então, você teria essas 2 formas de ver essa situação, que é alguma coisa que está impedindo que a alma enxergue além. Tá. E o pendor é uma coisa que dificulta o ser humano na sua caminhada. Mas e como é que esse pendor se forma? Na sua caminhada pela matéria, o ser humano usa o seu livre-arbítrio e ele intui, pensa, age numa determinada direção, podendo essa direção ser nobre, mais luminosa, ou baixa, mais trevosa. E o livre-arbítrio é a capacidade de escolha do núcleo espiritual do ser humano. Esse núcleo é aquilo que é o mais profundo, aquele que é o mais íntimo do ser humano, no sentido espiritual. Esse núcleo, ele é sempre livre para escolher vibrações elevadas e nobres ou vibrações mais baixas, mas também ele precisa assumir a responsabilidade pelo que ele já escolheu ou plantou em outras situações, em outras vidas, em outros momentos, em outras vivências. Imagina o seguinte, quando o espírito entra nos planos da materialidade com o objetivo de aprender e evoluir, ele se envolve com diversos corpos intermediários, dos quais o mais externo é nosso corpo físico, nosso corpo terreno. Então, o espírito, quando ele está envolto pelo corpo terreno, ele já é chamado de ser humano terreno. Mas quando você perde esse corpo terreno com a morte e fica só o espírito com outros invólucros, ele é chamado de alma. Então, a alma nada mais é do que o espírito com vários invólucros, com exceção do corpo material visível para nós aqui na matéria. A alma do ser humano toma muitas decisões com o seu arbítrio seguindo um determinado caminho, como eu já falei antes. Essas escolhas foram coisas que você plantou numa determinada situação no passado, ou seja, pode ser numa vida ou nessa mesma vida, mas você plantou e você tem um retorno num determinado momento dessa vida. Essas escolhas foram gerando fios do destino, que nada mais é do que o retorno da reciprocidade, do retorno daquilo que você plantou. Elas geram esses fios e esses fios ficam, anexados na alma, né. Eles ficam pendentes na alma, formando então o seu tapete kármico, ou aquilo que é chamado de karma. Porém, para o ser humano que está nas materialidades, essas escolhas anteriores de vibrações mais baixas, elas acabam obscurecendo aquele livre-arbítrio e o ser humano não consegue atuar livremente, pois os efeitos daqueles fios kármicos, daquelas decisões anteriores que foram se aderindo ao longo do tempo na alma, elas vão formando pendores. Esses pendores vão dificultando a escolha livre, porque eles vão dando uma determinada direção, que essa direção é chamada de destino. Por quê? Você tem que colher obrigatoriamente aquilo que você plantou. Então, essa direção é reforçada pelos pensamentos e intuições de espécie baixa,
que acabam reforçando aqueles pendores, dificultando ainda mais a sua remoção. Dessa forma, os pendores agem como pesos, dificultando a livre movimentação do espírito. Uma outra forma de ver a situação é, imagine como se você tivesse em torno de um nevoeiro à sua volta, cada vez mais denso. Quanto mais você vibra numa situação mais baixa, né? Você tem vibrações mais baixas, mais trevosas, é como você fica com uma fumaça, um nevoeiro mais denso e mais escuro à sua volta, portanto, dificultando que você enxergue mais longe, né? O seu livre-arbítrio não consegue enxergar além, porque você não consegue, você colocou muita coisa à sua volta. E, obviamente, quanto mais nobre, mais luminoso no seu entorno, mais longe você consegue enxergar, porque mais límpido é o seu ambiente à sua volta. E o seu livre-arbítrio, e o espírito com o seu livre-arbítrio consegue visualizar muito mais à frente, né? Muito mais amplamente o caminho que você quer tomar. E você já se perguntou, ou até ouviu alguém se perguntar, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo?